Agora atenção, atenção que nós temos notícia em primeira mão para você. Liga a sirene, é isso aí, meu diretor. Liga a sirene porque nós temos notícia, nós temos novidades no caso onde infelizmente um turista foi assassinado aqui em Fortaleza. Caso que teve repercussão nacional. Lembrando a todos, infelizmente, o motorista entrou por uma rua que não deveria. O carro foi metralhado, crivado de balas e um turista acabou morrendo. O turista este lá do Piauí, caso que aconteceu semana passada, mas que a polícia partiu para cima, a polícia seguiu investigando e hoje a gente tem novidades sobre este caso, gente. Lembrando, eram três turistas, mas infelizmente um morreu na hora. Vamos acompanhar os detalhes agora. Vem pra tela. Vem pra tela porque ao vivo está a nossa querida, adorada, amada, respeitada Manuela Braga. Está na sede da Polícia Civil. É isso, Manu? Conta pra gente o que foi que aconteceu, porque este caso acabou ganhando repercussão nacional. Nós tivemos aí 3 turistas que infelizmente entraram em uma rua errada, uma rua proibida, que isso não deveria existir, esse termo deveria ser proibido, afinal de contas, todos nós temos direito de ir e vir, mas infelizmente não é o caso aqui. E esses 3 turistas foram abordados por criminosos e teve aí o carro metralhado de balas. Um, infelizmente, não resistiu. Agora nós temos novidades sobre este caso, Manu, ao vivo, hein, gente? 12 horas e 20 minutos. Conta pra mim qual é a novidade, Manu. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, a polícia, apresentou hoje o resultado dessa investigação, que para a Polícia Civil do Estado do Ceará, esse crime ele foi completamente elucidado. A gente tem que lembrar para as pessoas que essa morte aconteceu na madrugada do dia 22, isso lá na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, exatamente quando o grupo formado por 3 pessoas, os 3 turistas do Piauí, empresários que vinham para um evento aqui na capital, adentraram lá a comunidade e foram recebidos a tiros. Hoje, em entrevista coletiva, a polícia apresentou o resultado dessa investigação. Somente hoje, mais 2 pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram presas, totalizando aí 4 ao todo. Aqui ao meu lado está a delegada Érica Moura, que é a titular da 4ª delegacia aqui do DHPP, que vai falar para a gente a respeito dessas investigações, porque, delegada, o primeiro preso foi no mesmo dia do crime. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Após a 4ª Delegacia de Homicídios do DHPP tomar conhecimento desse crime, ocorrido na madrugada do dia 22 de agosto, as equipes do DHPP caíram em campo no sentido de descobrir a autoria e a motivação. Então, as equipes conseguiram identificar os autores do crime e um deles foi preso em flagrante na mesma data, sendo no dia 22 de agosto à tarde. Ele foi preso no bairro São Gerardo, onde foi autuado em flagrante pelo homicídio. As outras pessoas foram em seguida, a gente teve, mas essas já foram por mandado judicial. Queria que a senhora falasse sobre isso. Sim, o caso foi preso, o primeiro foi preso na mesma data, foi autuado em flagrante pelo crime e posteriormente representamos pela prisão preventiva dos outros envolvidos, totalizando 4 envolvidos, sendo 3 maiores e uma menor. Os outros 2, o plantão judiciário decretou a prisão, conseguimos êxito em capturar um ontem, o segundo envolvido no bairro Monte Castelo. Os 2 últimos envolvidos foram presos hoje, na manhã de hoje, no bairro Itaperi, sendo um maior de idade e um adolescente, que foi encaminhada para a DCA. Delegada, todos eles teriam atirado contra o carro? Sim, de acordo com as investigações, com as informações nos autos, os 4 participaram efetuando disparos contra o veículo. Ficou claro, durante a investigação, o porquê que esses disparos foram direcionados para o carro? No caso, eles entraram nessa rua, eles desconheciam o local e foram recebidos com disparos de arma de fogo. E por essas pessoas, que foram indicadas, que foram identificadas e que eles são integrantes, de crime criminoso, de organização criminosa, de grupo criminoso. É verdade que antes dos disparos acontecerem, eles também o veículo foi atingido por pedradas, delegado? Sim, de acordo com as investigações, de acordo com as informações dos autos,
Esse veículo, ao passar, já foi atingido com pedradas e posteriormente com disparos. No caso das pessoas presas, no caso dos maiores, e apreendida no caso da menor, quantos deles já têm passagens pela polícia? Todos têm passagens pela polícia. Os 4, os 3 maiores e a menor. A gente começou o nosso vivo aqui falando que vocês estão dando como elucidados, né, o crime. Não aparece mais ninguém nessa cena além dos 4 que hoje estão presos? Isso, falando dos 4. Aí, olha, o trabalho, né, da polícia, ele foi um trabalho, né, que a priori começou no mesmo momento praticamente em que o fato acabou por acontecer e à tarde já se tiveram os primeiros resultados com a prisão da primeira pessoa que foi autuado em flagrante, até mesmo porque o flagrante ainda estava em andamento, né? Então o flagrante pelo crime de homicídio. E logo em seguida, por determinação da justiça, obviamente com toda a investigação feita até aqui, a justiça acatou o pedido da polícia e deu os mandados de prisão que foram cumpridos tanto ontem, no caso, como hoje, além, obviamente, da apreensão da menor que foi levada para a delegacia da criança e do adolescente. Obviamente, a gente acaba aí, né, por lamentar a morte do Aldete Rogério, de 58 anos, mas a polícia, nesse caso, fez o trabalho dela, identificando e prendendo todas as pessoas que participaram dessa morte ali no bairro Moura Brasil. Viu, Luciana? Eu retorno com você. Manu, muito obrigada pelas informações. Eu não sei se você está me acompanhando, consegue me ouvir. Eu queria só tirar uma dúvida. Eles, infelizmente, já tinham antecedentes, né, criminais, o que não nos surpreende em nada. E esses antecedentes, Manu, dá para a gente saber quais eram? Já tinha algum envolvimento em homicídio? Era furto, drogas? Dá para a gente ter noção sobre o que eram os antecedentes criminais desses assassinos, porque agora a gente pode chamar de assassino, né? Luciana, eu estou sem retorno, meu retorno está muito baixo, eu não consegui ouvir a sua pergunta. Se você puder repetir, claro, eu lhe agradeço. Eu gostaria de saber sobre os antecedentes criminais desses assassinos, que é assim que a gente pode chamar a partir de agora, apesar de já ter sido identificada, eu sei que a investigação continua. Mas a pergunta é sobre os antecedentes, Manu. Quais eram esses antecedentes? A gente consegue passar aqui para quem está em casa? Certo. Luciana, eu realmente não consigo ouvir a sua pergunta. Eu sei que eu consigo entender que você está falando comigo, mas realmente está muito baixo. Eu não tenho como transmitir essa pergunta com clareza para a delegada nesse momento. Tudo bem, Manu, pois depois a gente volta a falar com você. Muito obrigada mais uma vez. A qualquer momento a Manu volta ao nosso telão. E sabe por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque, infelizmente, a gente vem mostrando aqui a reincidência de criminosos que se tornam cada vez pior. Criminosos estes que, infelizmente, depois de roubar, depois de traficar, eles matam. A Manu vai voltar ao telão agora com a resposta para essa pergunta, porque já tinham antecedentes, foram presos neste momento por conta aí deste assassinato, né? Por conta desse filme de terror que nós estamos vivendo. E eu queria saber, Manu, os antecedentes deles, já tinha algum envolvimento com homicídio, roubo? Quais eram esses antecedentes? Dá pra gente saber? Certo, Luciana. São antecedentes graves, mas a delegada tem mais clareza em falar. Delegada, que tipo de crimes essas pessoas já haviam cometido anteriormente? Tráfico de drogas, porte de arma, inclusive um deles respondia por homicídio. Um deles. A menor Isso. também tinha antecedentes, delegada? Atos infracionais? Atos infracionais. Apenas com 14 anos? Sim, ato infracional de tráfico de drogas. Ato infracional de tráfico de drogas com uma pistola na mão. Todos os disparos, viu, Luciana, foram feitos de pistola. Foram cerca de 50 tiros, a informação que a gente tem é essa, na direção do veículo em que os turistas eles estavam, né? E aí, enfim, a gente percebe o grau de periculosidade daquelas pessoas que certamente não estavam armadas à toa durante a madrugada naquele local por onde o veículo, né, dos turistas passavam. Então, assim, a polícia continua as investigações, porque ainda tem um tempo até remeter o inquérito para a justiça para poder esclarecer ainda alguns pontos que ainda faltam. Mas, em relação à
participação dos 4, né? A polícia não tem mais dúvida, tanto que conseguiu aí colocar os 4 à prisão e à disposição da justiça. Manu, mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pela sua participação. Você volta a qualquer momento, pode chamar, o telão é todo seu. Para você que está em casa acompanhando, para você que chegou agora, aí na sua tela, são os responsáveis pela morte do turista, aquele turista do Piauí, que com mais 2 amigos, infelizmente, entraram em uma rua que é controlada por facções, por organizações criminosas. Lá só entra quem eles autorizam. E se você entrar e não obedecer a ordem de parada, provavelmente acontecerá o mesmo. Deus nos livre e guarde, mas não é o primeiro caso e o que me chama a atenção. Por isso eu perguntei a Manu sobre os antecedentes criminais. Já respondiam por porte ilegal de arma de fogo. Já respondiam por tráfico. Inclusive um deles já respondia por homicídio. E continua nas ruas praticando o terror. E aí, minha gente? E aí, que agora eles vão passar uma temporada atrás das grades. Mas você tem alguma dúvida que logo, logo eles estarão nas ruas novamente? São jovens. Tem um que não tem nem 18 anos de idade. Vai ficar apreendido? A gente não pode chamar de criminoso, tem que respeitar o adolescente. Mas eles não respeitam ninguém. Eles tiram a vida do trabalhador. Eles mandam e desmandam em todo mundo. Eles não temem nem a polícia. Essa é a verdade. Quantos casos nós já não mostramos aqui de criminosos intimidando policiais, partindo para cima, reagindo. Mas a polícia não se intimida, não. A polícia não baixa a cabeça. Tá aí a resposta. O crime aconteceu semana passada, a polícia já conseguiu elucidar, já conseguiu colocar atrás das grades os responsáveis por tirar a vida desse turista lá do Piauí. Gente, agora de verdade eu pergunto uma coisa para vocês. A sensação de segurança mudou após essa prisão? Você tem coragem de entrar lá no bairro onde esse turista infelizmente entrou por engano? Não. Ninguém tem. Porque eles, infelizmente, mesmo atrás das grades, continuarão mandando e desmandando. É assim que funciona. E a gente faz o quê? Agradecer mais uma vez à polícia, que não se intimida, mesmo diante de tantas ameaças, mesmo diante de situações que muitas vezes fogem do controle, mas eles estão aí, colocando atrás das grades. Olha, a quantidade de criminosos que nós mostramos aqui, que vão presos e voltam às ruas, é surreal. Surreal. E aí eu não entendo como é que algumas pessoas têm tanta piedade de seres como estes, que já foram presos inúmeras vezes, que já tiveram inúmeras oportunidades de voltar à rua, ao seio da família, de voltar à sociedade, de trabalhar, de sustentar a família com dignidade, mas não. Eles voltam a cometer crimes e muitas vezes, ainda pior. O traficante que portou a arma agora é um assassino, um homicídio. É assim que funciona.